deixa disponível também essas apresentações, viu, Balieiro? Uhum. Que no convite que eu te mandei ali agora para o próximo seminário tem o endereço do canal. Tá? Certo. Você vai receber no teu e-mail aí um convite para um seminário semana que vem, na quarta. Ok. Tá bom? Tá bom. Daí você vai assistir, tem bastante coisa. Tem coisa de indústria 4.0, tem de performance analytics, machine learning, digital twin, enfim, várias tecnologias aí que estão dentro desse escopo aí da indústria 4.0 e mais, né? Do que a gente está chamando de transformação digital. Tá bom? Esse é o termo que eu prefiro. Isso, porque você pode ter manufatura inteligente, manufatura conectada, Industrial Internet of Things, que também está no bojo, né? Então, tudo a mesma coisa. Tá certo? Varia um pouquinho os modelos, dependendo se é um modelo mais com base americana, se é um modelo europeu, alemão, se é um europeu francês, se é japonês, chinês, enfim. Dependendo da origem, tem os princípios são muito semelhantes, né? Mas, na realidade, o que a gente está falando é de transformação digital. Bom, feita todas essas introduções e apresentações, né, Anis? Pode assumir a batuta aí. Beleza, obrigado pelo convite, professor Edson. É sempre bom falar sobre esse tema, que eu também estou evoluindo, né, nesse tema, mas a ideia é, assim, falar um pouco dos conceitos, né, das aplicações e algumas lições aprendidas pelo caminho, né, desse conceito aí que é o gêmeo digital. Eu coloquei aqui uma rápida só, né, meu histórico, né, eu sou engenheiro de produção e eu trabalhei na indústria automotiva antes de focar na pesquisa, né, então o meu background é na área de planejamento de produção, manufatura enxuta e também a maior parte do tempo eu trabalhei com a introdução de novos veículos na linha, né, o ramp-up de produção, que era uma aventura, né, para quem trabalhou já nisso sabe que é uma coisa bem assim, um trabalho bem focado e que tem uma série de desafios ali. Mas depois eu fui para essa área de tecnologia e gestão de operações. Então isso é que eu pesquiso hoje no grupo, né, é meu grande foco de trabalho. E aí, especificamente no Digital Twin, né? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje. Tem bastante coisa, mas a gente fala até o tempo que der, né? Para não passar muito do tempo, eu vou tentar dar uma resumida, mas tem várias coisas que eu posso trazer depois, se surgir alguma dúvida, né? Tem algumas. Primeiro, a parte de contexto, né? Então, aplicações, definições, como o professor falou ali. Depois, eu queria falar um pouco das tecnologias em si, sabe? Os componentes tecnológicos, qual que é o tipo de modelo, qual que é o tipo de algoritmo, o que a gente tem de transmissão de dados. Então, entrar um pouco no detalhe técnico, sabe? Eu acho que algumas apresentações, elas ficam mais... Tradicionalmente, tem ficado mais na parte exploratória, né? Deixa eu ver se... Eu pedi pro... tá aqui a caneta que eu trouxe. Eu tô sem mouse, mas eu vou usar o pad do notebook aqui mesmo, beleza? Então, a maioria das apresentações fica mais nessa parte de contextualização, né? Agora, acho que a gente já tem uma certa maturidade para falar de aspectos de arquitetura. Então, eu vou tentar abordar um pouco disso também. E aí, uma coisa que eu queria abordar no final é as aplicações, né? Mas não só mostrar os exemplos. Falar um pouco dos riscos, das barreiras e dos fatores de sucesso. Principalmente com base nas entrevistas que eu fiz, né? Como parte da minha pesquisa. Então, assim, como eu sou mais pesquisador do que praticante, eu vou tentar trazer os insights que eu tirei das pesquisas, das minhas entrevistas, uma visão meio que de terceira pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que a gente programa, né? Tem muita coisa que eu programei pessoalmente. Então, um pouco disso é pesquisação. Então, por isso que tem alguns exemplos práticos, né? No sentido da minha visão como praticante, mas eu vou tentar mesclar isso com a pesquisa também, que é uma visão mais, assim, uma visão que não é tão limitada ao que eu acho, mas o que eu percebo de falar com os especialistas, o que eu consegui consolidar, tá? Então, tentar trazer esses 3 eixos aí para vocês, beleza? Se quiserem me interromper no meio para tirar alguma dúvida, às vezes é mais fácil até do que deixar para o final, né? Mas como vocês, o que vocês preferirem. Então, para começar, eu trouxe a linha do tempo aqui. Essa linha do tempo é meio... Eu tinha preparado para uma outra palestra semana passada e eu gosto da linha do tempo porque eu acho que, assim, olhar para o passado
dá um bom norte para onde as coisas estão indo, né? Então, essa linha do tempo, ela tenta mostrar como que a tecnologia tem sido usada para dar suporte à manufatura e à gestão das operações de manufatura, né? E assim, geralmente você vê que o caminho é o mesmo, né? As tecnologias vão mudando, mas a dinâmica de usar a tecnologia na indústria ela é meio semelhante, tá? Então, por isso que eu trouxe essa linha do tempo aqui, né? Então, no início, né, a gente tinha... Aqui em cima vocês têm, digamos assim, quais são as demandas do mercado que a gente tem que pensar na hora que está planejando o uso da tecnologia. Então, não importa se é o Digital Twin, né? Eu vou entrar no detalhe do Digital Twin, mas pode ser Machine Learning, pode ser uma aplicação simples de estatística, o que for, né? Que você está criando de algoritmo, de solução. E é bom a gente pensar em qual é o fator de desempenho que isso está servindo, né? Então, tradicionalmente, no início, né, da época moderna da manufatura, o custo era o grande impulsionador. O custo era a única coisa que se olhava, o custo e a eficiência, né? E naquele contexto inicial, a gente tinha algumas tecnologias de infraestrutura e que permitiam a manufatura em escala. A partir ali de uma segunda era, que eu chamo aqui, né? A partir ali do contexto do pós-guerra, a gente tem a introdução da computação científica que muda todo o jogo, né? E que até hoje é uma das coisas mais importantes, tanto para o Digital Twin quanto para outras tecnologias, né? Que permite a gente utilizar soluções computacionais para métodos numéricos, né? Para poder fazer cálculos muito mais rápido e para tirar insights também, né? E nessa época a gente teve a primeira, talvez, materialização de um sistema de suporte que é o MRP1, né? Aquele primeiro MRP que tinha 3 módulos, né? Tinha um módulo de planejamento mestre, um módulo de Bill of Materials para fazer compra de materiais e tinha um módulo de estoques, tá? Esse era uma primeira materialização de um sistema de informação, tá? Nessa época, começou a se olhar para a qualidade também. Só que uma coisa que eu acho engraçado, isso vale para as tecnologias da indústria 4.0 também, né? Nessa época, a qualidade ela veio como um driver, mas o uso da tecnologia não estava necessariamente associado à qualidade. O uso da tecnologia continuava focando muito em custo e eficiência. Tanto é que nessa época aqui, quando se dividiu entre as escolas, né, a escola japonesa, o sistema Toyota de produção, e as escolas ocidentais, você tinha essa divergência entre o MRP e o sistema puxado, né? Lógicas de cartão para fazer controle puxado ou lógicas de sistemas de informação para fazer o método tradicional. Então, você vê que aqui eu vejo uma certa diferença entre as tecnologias que estavam chegando e as demandas que surgiam do mercado, né? A qualidade ela ficou meio de lado nesse primeiro momento do ponto de vista tecnológico, né? Isso é uma coisa interessante. Mais tarde, né, a gente já entra nessa terceira era aqui, né, que eu chamei, coloquei um terceiro momento aqui da história da manufatura moderna, em que a gente tem a computação de uso pessoal, então a ideia do computador para facilitar o trabalho, e mais tarde a ideia da computação colaborativa, que iniciou com a internet. E aí surgia do mercado a necessidade de você ser mais reativo e mais flexível. Essas duas demandas que começaram aqui, né, a flexibilidade antes de 1980 não era nem pesquisada, né? E aí começou a ser pesquisado a partir de 1980, e isso ganhou uma força tão grande, né, que eu vejo assim, até para o Digital Twin, a grande parte das aplicações estão focadas em você ser mais reativo ou mais flexível, né? Apesar de que o velho e bom custo continua sendo também o campeão das aplicações, tá? Então, a gente entra na era moderna da manufatura tendo esses principais drivers para o uso de tecnologia, né? Um pouco mais tarde, né? Vou tirar aqui só que aqui, pronto. Aí, chegando agora já no contexto da indústria 4.0, essa ideia de colaboração ela passa a ser uma coisa muito mais integrada, que é a era dos sistemas físicos cibernéticos, né, que a gente chama, que não é só colaboração no sentido da internet, né? É uma integração entre sensores, transmissão de dados e armazenamento de dados que permite que as coisas estejam todas conectadas de fato, né?
Então, essa é a grande tecnologia nova que chega aqui com o contexto da indústria 4.0. Uma coisa importante aqui é citar algumas tecnologias já haviam sido desenvolvidas, mas não encontravam tantas aplicações, né? Então, a inteligência artificial começou também em 1980 e pouco, né? Mas só agora que a gente está vendo uma adoção em massa, digamos assim, na indústria, né? As tecnologias de modelagem que são tão importantes para o Digital Twin, o CAD, o CAD pensando na modelagem do produto, mas se pensar na modelagem do sistema de produção, os modelos de simulação de eventos discretos, são todos também de 1960 e pouco, né? Então, são tecnologias mais antigas, mas que elas foram ficando em incubação, elas viram aplicações, né? A questão dos modelos viram muita aplicação, mas agora, com o Digital Twin, elas ganham uma nova forma, né? Isso que a gente vai explorar aqui um pouco. Aqui eu coloquei alguns outros exemplos de tecnologias que vão chegando, né? O ERP moderno, né? Os sistemas de execução de manufatura que estão bem comuns agora, né? O MES, que olha também não tanto para a parte de produção, mas olha para a parte do OEE. Você tem outros controles que vão além da questão de programar a produção, né? E nessa questão de programar a produção, você tem o APS agora, né? Esses sistemas de Advanced Planning and Scheduling, que tem soluções que estão sendo adotadas pela indústria, porque elas lidam melhor com essa ideia de reatividade e flexibilidade. Então, a gente tem muita tecnologia focando nisso. Custo, tempo e flexibilidade eu vejo como os principais drivers, né? Finalmente, aqui em 2020, eu coloquei, né? Temos o gêmeo digital chegando, tá? Então, é nesse contexto que ele entra em cena, tá? A origem do gêmeo digital é engraçado falar, porque ele, na verdade, foi criado em 2003, né, pelo professor Greaves, só que, na verdade, ele foi citado em 2003, não era nem intenção dele criar um novo artefato. Ele citou esse termo numa apresentação, isso ficou de lado. Em 2010, a NASA, naquele roadmap tecnológico, que depois acabou ficando famoso no contexto do Digital Twin, a NASA ela cita esse termo novamente, e ela meio que reacende uma discussão em cima disso. E daí, de forma retroativa, o Greaves fez um white paper lá por 2014, apresentando oficialmente a tecnologia que ele tinha criado em 2003, mas ainda não era nem falado, né? Então, meio que a gente considera que foi criado em 2003, meio que numa lógica retroativa, né? De fato mesmo, em termos reais, a tecnologia ela só surge no contexto da transformação digital. Então, ela foi citada antes, mas ela não existia de uma forma tangível, né? Ela só surge bem no fim dessa linha do tempo aqui, né? Que eu coloquei ali em 2020. Ali. As primeiras publicações são de 2017. O white paper do Greaves, que ele fez depois, foi de 2014. Então, é só nesse contexto que surge o Digital Twin, tá? Qual que é a... Opa, deixa eu clicar aqui para voltar. Aí. Então, qual que é a ideia, né? A gente tem algumas tecnologias de base que chegaram com a transformação digital, tá? Em especial, a questão dos sensores. A questão dos sensores, eles estão muito mais acessíveis, uma usabilidade muito maior e um custo menor de implementação. Então, essa é a grande mudança que ocorreu quando o assunto são sensores. Tanto sensores para fazer monitoramento da saúde dos equipamentos, para fazer monitoramento geográfico das peças no sistema de produção, né? Todo tipo de sensor, né? E aí a gente tem as tecnologias de transmissão de dados, que é o que está associado com o conceito da internet das coisas, né? Essas tecnologias, elas ganharam confiabilidade, menor custo e maior amplitude. Então também já existiam há um tempo, mas elas ganharam muito mais capacidades, né, recentemente. Aí a gente tem as tecnologias de armazenamento, que estão associadas geralmente com o conceito do Big Data, né? O que mudou nelas? Mudou que elas se lidam com muito mais dados. Uma coisa que, assim, eu lembro que quando eu era estagiário ainda, e recentemente, isso não é tão antigamente, né? O Excel era ainda assim, tudo era no Excel e nunca eu tinha batido num problema de não ter espaço para trabalhar. E agora, com as pesquisas recentes que a gente faz, é normal você já bater em barreiras de espaço de armazenamento. Então, essa questão do volume de dados ela é muito importante. Foi uma inovação importante nas tecnologias de armazenamento, né?
E a outra mudança da tecnologia de armazenamento é que ela lida com uma variedade de dados maior. Então, ela lida com uma certa falta de estrutura de dados, dados muito diferentes, ela dá essa interoperabilidade, né, entre diferentes fontes de dados. Então, essas são as grandes mudanças da tecnologia de armazenamento, né? Finalmente chega na parte ali de análise. E eu vou considerar modelagem dentro de análise aqui. Aqui a gente teve mudanças assim muito profundas, né, nos algoritmos de inteligência artificial. A modelagem em si ela mudou também porque a gente começa a pensar em modelos mais complexos, com as capacidades computacionais superiores. Os modelos estão ganhando uma complexidade muito maior e uma riqueza muito maior. Isso não existia antes, apesar dos algoritmos não serem tão novos assim, né? Mas assim, uma rede neural de 1980, ela pode ter aquela mesma estrutura, né? Faz o backpropagation, tem uma estrutura que a gente chama lá de um perceptron de múltiplas camadas, tal. Aquela estrutura continua viva, mas o solver que faz ela funcionar, a plataforma onde ela trabalha, a capacidade de ter mais camadas, ter mais neurônios, isso é tudo muito recente, né? Então, assim, é aquela coisa é antigo, mas sofreu uma revolução. Ele consegue fazer coisas que nunca que ele faria naquela época, tá? Então, essas foram as tecnologias de base. E aí a gente tem os benefícios, né? Como eu falei, de custo, qualidade, tempo e flexibilidade, que eu já citei anteriormente. E o Digital Twin, ele surgiu, na verdade, se for pensar assim, por que apareceu o Digital Twin? Por que fala tanto agora, né? Ele é uma das várias arquiteturas que estão sendo propostas para fazer o caminho que vai da tecnologia de base para a aplicação. Tá? Então, é como se você precisasse arranjar aquelas tecnologias numa organização para que elas pudessem entregar os serviços. Tá? Então, é isso que esse que é o valor dele. Ele é uma arquitetura que organiza as tecnologias seguindo uma certa ordenação. Tá? Esse que é a razão da existência dele, o propósito dele, né? E essa arquitetura que eu desenhei aí nesse slide, ela de certa forma é uma arquitetura genérica bem simplificada, só para vocês terem uma ideia, né, digamos assim, da definição, né? A gente tem uma camada física que tem máquinas, ativos do sistema produtivo e sensores, e a gente tem uma camada digital que nada mais é do que uma réplica desse sistema físico. Tá? Então, a nossa camada digital ela vai modelar o que acontece na nossa camada física. É um modelo feito para replicar essas características. Esse modelo digital ele tem uma característica muito importante. Ele deve estar sempre integrado com o que acontece no mundo real. Então, se ocorre uma mudança no mundo físico, essa mudança deve refletir no mundo digital. E essa é a grande, digamos assim, é por isso que o Digital Twin está associado com essas tecnologias da indústria 4.0, né, da transformação digital. Porque você só consegue garantir essa atualização em tempo real, essa integração, se você realmente empregar as tecnologias de sensoriamento, transmissão de dado, armazenamento e análise. Então era muito difícil antes você fazer esse monitoramento em tempo real, né? Eu lembro que ainda quando eu trabalhava na indústria automotiva, não faz tanto tempo também, 2014, 2015, é normal você perde um carro às vezes na fábrica, né? É uma fábrica gigantesca, você tem uma informação no teu sistema computacional que diz assim, a última atualização do posicionamento desse veículo foi que ele está no complexo tal, no complexo X. Só que você não sabe onde que ele está exatamente. Então era normal perder carro. Você perde o controle do posicionamento das coisas, né? Então, quer dizer, a tua fábrica digital, ela não está atualizada exatamente com o que ocorre na vida real. Essa atualização, ela depende das pessoas, gera estoque virtual, gera divergências, né? O Digital Twin, ele preconiza que você tenha uma estrutura tecnológica que vai garantir que o modelo digital está parametrizado à perfeição de exatamente com o que ocorre na prática, né?
Então, essa é a primeira característica importante de pensar na hora de definir o Digital Twin, né? A segunda coisa importante é que esse modelo ele não serve só para ficar ali um modelo digital que não tem uma função, não tem um propósito. Então, ele tem uma camada de serviço. Deixa eu ver, cadê a caneta aqui na tela? Ah, tá aqui em cima. Ele tem uma camada de serviço que ela usa esse modelo digital e ela presta algum tipo de serviço. Pode ser monitoramento, então eu estou mostrando para você o teu estado atual, em tempo real. Pode ser que seja um diagnóstico, né? Então ele pega os dados reais e ele vai além, ele faz uma inferência. Ele identifica a causa raiz de um problema, por exemplo, faz um diagnóstico. Então a análise é um pouco mais complexa, né? Pode ser que ele use um modelo para fazer previsões a respeito do estado futuro, uma análise preditiva. Essa é mais complexa ainda, né? E finalmente, pode ser que ele faça uma análise prescritiva, no sentido que ele identifica o que vai acontecer e ele formula um plano de ação ideal, né? Então, um pouquinho da ideia de otimização ali. Então, por isso que o caminho é de duas vias, né? Uma via de informação é atualizar os dados, só que tem outra via que é usar os dados atualizados para atuar no sistema. Seja atuar para dar suporte à decisão ou realmente mudar, controlar o sistema de forma autônoma, né? Então, esse que é a ideia do Digital Twin é essa. Eu vou modelar o sistema, eu vou manter esse modelo atualizado e eu vou agir de forma, seja reativa, no caso do monitoramento ou do diagnóstico, ou seja, de maneira mais proativa, no sentido de análises preditivas e prescritivas, né? Então, essa que é a ideia do Digital Twin, a definição geral. Beleza? Vamos agora ver como é que a gente constrói uma arquitetura disso, né? Dá para a gente partir de uma arquitetura genérica de transformação digital, tá? Então, uma estrutura genérica, ela sempre acaba caindo em algo que seja, você vai adquirir os dados de algum jeito, vai transmitir eles para o mundo virtual, armazena os dados, faz algum processamento, alguma análise, aqui que entram os algoritmos mais populares, né? E finalmente, ou você dá uma visualização, ou recomenda alguma coisa, ou atua de qualquer forma. Então, esse é o caminho, é a trajetória de uma instância de dado numa estrutura genérica de transformação digital. Dá para instanciar isso aqui para uma série de novas tecnologias que surgiram nos últimos anos, né? No caso do Digital Twin, tem algumas particularidades, né? Em especial que a gente tem um modelo, a ideia do modelo digital, né? Das nossas máquinas ou dos nossos processos. Então, vai ficar é uma instância um pouco mais específica disso aqui, que isso aqui é uma visão geral, mas é uma coisa um pouquinho mais específica, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de arquitetura, tá? Então, aqui a gente tem. Vamos começar pelo mundo real, tá? Pela parte física. Então, do lado esquerdo, a gente tem tudo que é de estrutural do Digital Twin referente ao mundo real, que é mais hardware, né, digamos assim, e a empresa, os departamentos da empresa, as pessoas. E do lado direito, a gente vai ver quais tecnologias estão na parte virtual disso, tá? Então, vamos iniciar aqui com alguns sensores que a gente tem, né, comumente em aplicações de Digital Twin, tá? Sensores associados à localização de materiais. Então, alguns sensores eles ficam eles ficam juntos à instância de material que está em fluxo, né? Então a plataforma que está levando o produto, ou eles podem ficar mesmo nas estações de trabalho, tá? É o caso do RFID que eu coloquei aqui como exemplo, né? Esses sensores de localização de materiais, geralmente você usa quando você quer fazer um modelo da fábrica em que você vai explicitar esse movimento de material. Então você pode usar as soluções RFID, que já são um tanto conhecidas, né? Não são tão novas assim,
Em 2007 já tinha, por exemplo, artigos que estavam detalhando o uso do RFID de uma maneira bem robusta, então não é uma tecnologia em si tão nova assim. Pode usar sensores de proximidade, muitas vezes, pode usar soluções de visão computacional, são mais complexas da parte de análise, mas às vezes a infraestrutura física é mais simples, né? Pode usar sensores de colisão, tá? Então, são sensores que estão tentando monitorar o posicionamento das coisas. Outro tipo de sensor que a gente tem, os sensores que estão atrelados aos recursos produtivos para verificar qual que é o nível de saúde desses recursos, né? Então, geralmente, pressão, vibração, né? Tensão, enfim, sensores desse tipo, né? Temos sensores também no processo produtivo em si. Aí eles não estão tão associados com a saúde dos equipamentos, eles estão associados com a qualidade do processo que está ocorrendo. Tá? Sensores de temperatura, câmeras, outros instrumentos, né? Outros tipos de sondas. Tá? Então a parte física é isso. Você vai ter teu sistema de produção em si e os sensores que estão em volta eles são, digamos assim, as terminações daquela inteligência artificial, é a parte física, é o nervo daquilo, o que tá recebendo os insights e as atualizações de status. Tá? Em seguida, a gente tem algumas soluções de transmissão e armazenamento de dados. Tá? Como eu falei, geralmente protocolos de transmissão associados à internet das coisas, né? Zigbee, protocolos de telefonia, Wi-Fi, outros tipos de protocolos, e estruturas de Big Data para armazenar esses dados. Tá? Então, digamos que é uma camada mais de suporte. Finalmente, a gente vai ter o que chama dos modelos digitais. O tipo de modelo que você vai criar, ele depende da aplicação que você quer. Né? Alguns tipos de modelo que podem surgir, eu coloquei aqui de exemplo. Né? Então, nós temos, quando a gente fala dos equipamentos, você tem o modelo 3D é o mais simples, né? Uma representação geométrica ali, é mais uma coisa para acompanhar, geralmente. Ele não vai servir para tirar nenhum insight, mas ele geralmente vem junto ali, uma representação visual daquela máquina, né? Então, um modelo 3D simples. E aí a gente tem modelos físicos e estruturais que geralmente eles replicam funções mecânicas, elétricas, hidráulicas, ou outras funções estruturais que vão estar associados, por exemplo, à previsão de falhas. Tá? Então, são modelos matemáticos que tentam representar esses equipamentos, esses recursos produtivos. Tá? Da mesma forma, a gente tem modelos dessa mesma natureza associados ao processo produtivo em si. Geralmente, eles estão relacionados a modelos de processamento de materiais, que eles estão verificando as características do processo para ver se ele está dentro ou fora das especificações. Tá? Então, você está modelando, na verdade, o processo e não o equipamento. Né? E, finalmente, o que eu mais utilizo no meu trabalho, né, que são os modelos do fluxo da operação. Tá? Então, podem ser modelos de simulação de eventos discretos, que é um modelo da fábrica, né, que tenta representar a lógica de movimentação dos materiais. Podem ser modelos de redes de Petri, que é uma outra representação que também permite enxergar o fluxo das instâncias. Né? Então, veja que um modelo de rede de Petri e um modelo de simulação de evento discreto, eles vão ter algumas notações diferentes, mas os dois estão permitindo que você replique digitalmente o movimento das instâncias do processo produtivo, as peças e os materiais. Tá? Então, é isso que eles estão representando. E outros tipos de modelos correlatos. Tá? Se você tem esse modelo e você está mantendo ele atualizado, os parâmetros dele estão atualizados de acordo com o que acontece na prática, você está dentro aí do que seria definido como Digital Twin. Então, é um termo meio genérico, na verdade. Né? Você pode falar do Digital Twin sem citar ele. Né? Você pode falar que é uma simulação do processo produtivo atualizado em tempo real. Você pode até chamar de um Cyber Physical Production System, por exemplo, que é um outro termo que surgiu. Então, assim, os termos, eles
não precisa ficar tão preso a esses nomes, né? Esses termos que surgem, essas buzzwords que a gente fala, que são termos um pouco comerciais até, né? Mas isso que eu expliquei já estaria dentro do que está sendo feito na literatura e está sendo chamado de Digital Twin, tá? Então essa é a camada de modelagem. Eu mostrei um exemplo aqui, o Elias que me passou, tá? Isso aqui é do Elias Ribeiro da Silva, que é nosso coautor. Eu pedi se ele tinha alguma coisa para mostrar, e ele passou algumas coisas que os alunos dele fizeram lá na Dinamarca, né? Esse modelo é um modelo que está focado na parte de visualização geométrica, e vejam como ele é um modelo mais micro, ele está mais mostrando a operação no detalhe do operador e a relação dele com o posto de trabalho, tá? Eu vou colocar para rodar aqui. Beleza. Então vejam só. Deixa eu só clicar aqui para ele parar. Aí. A modelagem em si, como eu falei, não é algo novo, né? Você criar um modelo desse aqui, você tem tecnologia para isso há algum tempo. Mas, qual é a peça que está sendo processada? Qual que é a posição que você tem em estoque nas adjacências dessa máquina? Essas informações, elas estarem atualizadas em tempo real, é o que dá a evolução desse modelo simples para um modelo que é um gêmeo digital do que acontece, tá? Então, esse que é o ponto-chave aqui. O que é muito difícil de fazer nos softwares, né? Se você tenta atualizar essas informações, geralmente é uma dor de cabeça grande, né? Eu nem estou usando software para fazer algumas coisas, eu programo direto. De tão difícil que é você manter algo atualizado em tempo real, às vezes é melhor você programar do zero, né? Então é um conceito simples, mas é um conceito difícil de você garantir que ele está funcionando. Esse outro modelo aqui é um modelo que o foco mudou aqui. Tá? É um modelo clássico de simulação de eventos discretos, né? Então você está vendo o fluxo de materiais, né? Vou colocar ele aqui para vocês. Esse aqui é do Plant Simulation, se não me engano, tá? Mas você pode replicar isso em outros softwares que não o Plant Simulation, né? Inclusive, às vezes eu programo direto também esse tipo de simulação. Porque da mesma forma que eu falei, essas informações de materiais, de posicionamento, de parâmetro de máquina, você não está criando um modelo teórico, você tem que criar uma instância exata do que está acontecendo. Então a linha não pode estar vazia. Se você precisa rodar o Digital Twin às 14 horas para tirar uma visibilidade do horário que uma peça vai sair, você não pode iniciar essa simulação com a linha vazia para ela encher e daí você chegar naquele fluxo normal. Não, ela já tem que estar pronta do jeito que ela está agora. Inclusive, quando eu programo o Digital Twin nesse tipo aqui, num dos casos, né, que a gente fez, o único caso que eu fiz, na verdade, até agora, né, que eu pude implementar alguma coisa. Eu olhava, na hora que o Digital Twin ia rodar, eu pegava em qual parte do ciclo as máquinas estavam para considerar, inclusive, que pode ser que ela esteja no meio de um processamento, isso vai afetar o tempo de término. Então, eu tenho que considerar exatamente as coisas como são, né? Esse que é o desafio aqui, tá? Outra coisa que pode acontecer é você ter modelos de decisão, de análise, que estão juntos na camada digital, tá? Cadê a caneta? Lá em cima. Então, o que acontece? A palavra modelo, ela meio que confunde a gente, porque tudo é modelo, né? Mas aqui, nesse caso aqui, quando eu falo de modelo do Digital Twin, eu estou falando de um ativo físico, uma máquina, um sistema, um processo, né, que foi replicado virtualmente. Isso não é os modelos de decisão, que são os analytics, né? Então, por isso que eu dividi em dois aqui. Esses modelos de decisão, eles vão entrar para auxiliar na interpretação das informações que saem do modelo digital. Então, você pode ter, por exemplo, um modelo de classificação, uma rede neural de classificação, que ela vai olhar para aquele teu modelo digital e vai dizer assim, vai ocorrer ou não vai ocorrer uma falha.
Então, os modelos de decisão, né, o machine learning clássico aí, ele entra para interpretar esses modelos do sistema produtivo que a gente criou. Tá? Essa que é a função dos modelos de decisão. Nem todos são de machine learning, né? A gente pode ter modelos de otimização também. Então, esses modelos de otimização, eles podem testar diferentes configurações, por exemplo, do nosso modelo da fábrica, para encontrar a melhor configuração possível, dada as demandas atuais, as demandas que acabaram de chegar e estão atualizadas. Tá? E, por fim, a gente pode ter ainda modelos de regras ou multicritérios, que também vão ajudar a gente a interpretar esses modelos e dar um serviço para os usuários. Tá? Por fim, a gente tem a entrega de um serviço de suporte à decisão. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de aplicações, tanto na gestão da produção, quanto na manutenção, qualidade e na própria engenharia de processos. Tá? Então, por exemplo, na gestão da produção, a gente tem as aplicações de monitoramento em tempo real do status da produção. Né? Então, você simplesmente pega os dados dos sensores, que estão aqui, né? Joga esses dados em tempo real para atualizar o seu modelo. Então, você vai ter um modelo aqui do fluxo produtivo. Interpreta o estado atual desse modelo e retorna para o usuário. É o mais simples possível. Né? Algumas aplicações não são tão simples, não. Por exemplo, o sequenciamento dinâmico da produção. Então, você vai pegar essas informações dos sensores e você não vai só rodar uma vez aquele modelo que você criou da fábrica. Você vai tentar sequenciar a produção da melhor forma. Então, vai usar um mundo virtual como um laboratório de testes para você rodar várias configurações possíveis e retornar a melhor configuração que vai ter o melhor desempenho sob alguma perspectiva. Por exemplo, maior throughput de peças, né? Maior saída de peças. Ou, por exemplo, terminar aquele plano produtivo o mais rápido possível. Então, baseado no indicador de desempenho, você vai tentar achar a melhor solução possível. Tá? Temos muitas aplicações relacionadas a controle de qualidade e ações de manutenção. Né? Então, você usa modelos que tentam explicitar a saúde dos equipamentos e a qualidade do processo produtivo para você poder ou controlar isso em tempo real ou fazer previsões das falhas antes que elas ocorram. Né? Então, tem tanto a visão, vou monitorar, e tem a visão, vou dar um passo além. Né? Tem modelos que eles vão além, eles são feitos para dar para ter esse dinamismo que ele prevê o que vai acontecer. Né? Então, você pode ter esses dois tipos de aplicação. E tem também, claro, aplicações relacionadas à engenharia de processos, no sentido que você pode estar monitorando o processo produtivo e você vê que você observou que o resultado, o teu controle de qualidade está apontando que pode ser feita uma alteração de parâmetro de máquina. Então, você pode ficar ajustando os parâmetros da máquina em tempo real para manter aquela variável resposta que você está medindo dentro de um padrão aceitável. Tá? Então, muitas vezes, o controle de qualidade ele vai gerar uma ação reativa de ajuste de parâmetros. Tá? E se você tiver um modelo que esteja prevendo esses problemas, essa ação pode ser uma ação preventiva. Né? Você pode agir nesses parâmetros antes da falha acontecer. Tá? Então, aqui está um exemplo de arquitetura. E agora, eu coloquei aqui algumas... algumas consequências e riscos, tá? Essas consequências e riscos, isso vale para o Digital Twin, mas tem muita coisa aqui associado aos algoritmos de aprendizado, tem muita coisa aqui que vale também para o Machine Learning, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu coloquei, que o professor Edson já falou isso aqui também, né? Foi uma das primeiras pessoas que falou sobre isso, eu tô sempre colocando agora, sempre que eu tenho chance, eu falo isso aqui porque eu acho importante. Que acontece? O papel do ser humano, ele muda, né? Então, os operadores e os analistas, eles deixam de processar materiais e processar informações
e eles passam a só pilotar o sistema, seja o sistema de produção, como os sistemas de suporte à decisão. Então, o papel do ser humano deixa de ser operador e passa a ser meio que um piloto. E tem um risco associado a isso, né, que é você não pode perder o conhecimento específico para realizar as atividades, né? Porque como piloto desse processo, o ser humano estando ali como observador, ele fica muito mais com a função de gerir o conhecimento e gerir os riscos do que qualquer outra coisa, né? E gerir o desempenho também, como eu vou falar em seguida agora. Então, essa mudança do papel do ser humano é uma consequência do uso dessas tecnologias, né? A segunda coisa é que você ter algoritmo de aprendizado, muitas vezes você acaba gerando uma nova forma de conhecimento tácito, né? O que é o conhecimento tácito, né? Conhecimento tácito é aquele conhecimento intuitivo que nem sempre é formalizado e geralmente está associado ao ser humano que tem experiência, né? Ele tem experiência, ele tem um conhecimento que a gente não sabe explicar muito bem, mas é o conhecimento que vem de você ter experiência em alguma coisa. Uma parte dos algoritmos de inteligência artificial, ela replica isso aqui. Então você está gerando conhecimento que não é explicável. E muitas vezes os insights também não são explicáveis. Então simplesmente ele gera alertas baseado em aprendizados, que você não consegue dizer assim, da onde que veio, não tem uma regra explícita do porquê que está gerando esse alerta, tá? Então você meio que tem que lidar com uma inteligência artificial que gera alertas que são um pouco caóticos nesse sentido e de difícil controle, né? Então, obviamente que isso é uma fonte de risco operacional, né? Então, isso é uma fonte de risco que tem que ser sempre olhada, principalmente quando você está em atividades críticas. Então, você está acreditando em insights que são tácitos em sua natureza, né? Porque você está replicando justamente o processo intuitivo do ser humano, está replicando isso numa máquina, né? Então, isso eu acho que é um ponto importante. O terceiro ponto é a questão do gestão de desempenho dos algoritmos, né? Assim, o que eu percebo, né? Quando você gere o desempenho do algoritmo, ele tem uma tendência, ele é induzido, o comportamento dele é induzido de uma forma muito forte. A indução de comportamento devido à gestão de desempenho é uma coisa que acontece com as pessoas já. É uma coisa que sempre aconteceu. Inclusive, não é nada fora do normal. Mas os algoritmos, eles são muito induzidos pelo objetivo que você coloca, né? Então, se você quer, por exemplo, gerar um preditor de falhas e você treina ele numa situação em que a maioria das instâncias de treino não falharam e apenas 1% falhou, a primeira coisa que ele vai falar é que nunca falha, porque ele vai querer acertar 99%. Então, assim, você tem que cuidar com o incentivo que você dá para o algoritmo, porque como eles têm sempre solvers, né, sempre tem ferramentas de otimização, ele vai com força total naquele objetivo sem muito pensar no desempenho em si. Então, o indicador de desempenho ele tem que ser representativo do desempenho, que é uma coisa difícil, né, porque desempenho é um construto subjetivo, né, a gente cria uma métrica ali para facilitar, mas você precisa passar um bom tempo pensando na função objetivo, porque senão não funciona, sabe? Ele vai gerar insights que são que gamificaram, né, que jogaram com o teu indicador de desempenho e não estão ajudando muito, né? Eu dei o exemplo a última vez que eu falei sobre isso, tem aquele problema do algoritmo que é uma historinha, né, que você cria um algoritmo para acabar com o problema do lixo, né? E daí ele vai lá e mata todos os seres humanos, porque se tiver todo mundo morto, não tem lixo sendo gerado, né? Então, a máquina não pensa a respeito das consequências que não estão envolvidas na sua formulação matemática, né? Então, esse é um problema de gestão de desempenho, tá? Isso aqui sempre dá problema na hora que você usa qualquer algoritmo. Quando você usa um modelo associado a alguma coisa de previsão ou prescrição, você acaba batendo nesse problema de indução de comportamento, tá? Então, e o ser humano que tem que fazer isso. É o papel do ser humano fazer a gestão de desempenho. Então, tem que pensar em formas inteligentes de colocar métricas que sejam mais... que consigam avaliar o desempenho de uma maneira mais completa, né?
E aqui, para eu não me estender muito, que acho que já deu o tempo, alguns desafios, né, e fatores de sucesso. Aqui só lembrar que variabilidade de parâmetro de entrada é um problema enorme, porque o Digital Twin, ele muitas vezes ele vai estar replicando a fábrica e ele vai tentar dar um próximo passo, né? Então, por exemplo, ele vai pegar teu estado atual e te dar uma previsão de quanto que você vai produzir hoje, por exemplo. Quando ele faz esse processo de extrapolar para o futuro, ele vai ter que gerar, ele vai ter que pegar os seus parâmetros e replicar eles virtualmente. Se você tem muita variabilidade de parâmetro de entrada, por exemplo, o teu tempo de ciclo, ele segue uma distribuição normal, mas ele tem um desvio padrão muito grande. Como é que você vai poder dizer com assertividade o horário que as tuas peças vão sair hoje, se você extrapolar dessa forma, né? Em problemas de simulação, isso nem sempre é um problema, né? Se você tem um problema de simulação que você quer tirar algumas métricas do sistema, você usa a variabilidade e não tem problema, você cria intervalos de confiança e tudo mais. Mas se você está usando o Digital Twin para entregar um serviço ali, em tempo real, fazer um monitoramento e te dar uma previsão no curto prazo, muita variabilidade vai acabar com a assertividade do teu sistema, né? Então, vale aquilo que sempre falam desde o início da indústria 4.0, né? Eu tenho ouvido isso. Não, primeiro tem que resolver o problema de padronização do trabalho, atingir um nível de maturidade do sistema produtivo alto, para depois implementar essas soluções digitais que são mais refinadas, né? Aí a questão do realismo também, dos modelos desenvolvidos, né? Muitas vezes os softwares, eles não permitem você criar uma réplica do teu sistema produtivo. Não adianta só colocar as máquinas e o tempo de ciclo. Geralmente o sistema real, ele tem particularidades que são difíceis de você representar apenas com um modelo simples. Tem regras que são implícitas, né? Tem horas que o transporte só é feito quando o estoque chega a uma certa quantidade. Tem coisas que são feitas apenas em casos especiais. Tem sistemas de produção mais complexos que são difíceis de você usar um software qualquer e colocar, né? Então, muitas vezes a barreira do Digital Twin não vai ser na tecnologia, vai ser em você modelar um sistema bom, né? Você tem que fazer um bom modelo. Tem que entender e criar um modelo que seja um modelo que tenha uma verossimilhança grande. E isso é muito difícil, sabe? Isso é um problema de modelagem, não é um problema de tecnologia em si, né? E, finalmente, né, para fechar aqui, a variabilidade causada pelos serviços, né? Então, isso ninguém pensa às vezes, né? Se você tem um Digital Twin para fazer manutenção preditiva, você acabou de criar uma fonte de variabilidade no teu sistema. Então, você vai ter um alerta que pode aparecer a qualquer momento e que vai mandar as pessoas pararem o trabalho delas para fazer uma tratativa de algo que nem aconteceu. É difícil você... Assim, isso vai contra a escola da engenharia industrial, que é uma escola de controle de variabilidades. Uma escola em que você tem que estar tudo sob controle. Você tem o TACT, você tem um plano de produção que não pode mudar muito. Então, toda a história da engenharia industrial é construída em você conter as fontes de variabilidade. E essas tecnologias é como se você colocasse uma pessoa ali que está tendo insights. Então, isso gera um certo caos, né? E você tem que integrar esses insights, essas previsões de falha, esses serviços preditivos, você tem que integrar no teu sistema já existente, né? Então, você tem que formalizar processos que nem sempre são muito ordenados, né? Você tem que formalizar processos que são mais flexíveis, sabe? Isso eu vejo isso aqui como um desafio muito forte, assim. Então, pessoal, eu acho que deu, né, o tempo. Então eu tenho mais umas coisas depois, mas eu coloquei um monte de coisa para não faltar. Então dá pra gente, acho que parar por aqui, na verdade, né? O que vocês acham? A gente pode começar agora com algumas perguntas, né? Vamos fazer um bate-papo, talvez nesse bate-papo aí a gente acabe
tendo a necessidade de resgatar alguma coisa que seja... Com certeza. Está nos teus arquivos aí. Boa. Fala, Marcelo. Anis, então, só vou fazer uma pergunta. Eu estou começando o mestrado esse semestre, né? Trabalho já na indústria, na parte de fabricação. E, assim, gostei bastante da tua apresentação ali. Até assim, já tinha ouvido falar, assim, do Digital Twins, mas não tinha nenhuma aplicação, né? Não tinha algum artigo, já tinha lido, mas não tinha visto alguma aplicação, né? Daí, Entendi. uma pergunta só, em relação ao teu estudo ali, tem alguma empresa que tu conheça que já está aplicando isso no Brasil? E se está aplicando, em qual área de aplicação? A gente tem cases, eu não vou falar os nomes das empresas por questão de acordo de non-disclosure, né? Mas respondendo a pergunta, tem empresas que estão utilizando. Eu vejo muito a questão da manutenção, sempre surge, né? A manutenção preditiva, ela assim, é o campeão das aplicações, né? Até eu coloquei aqui um slide que o perfil da empresa determina o que ela quer aplicar, né? Uhum. Então, assim, eu vejo muito no Brasil empresas defensivas ou defensoras, né? E reativas. E essas empresas, elas querem aplicar para você ter mais eficiência de custo. Então, quando você tenta você tenta fazer manutenção preditiva, na verdade, você quer ter mais eficiência de custo, né? Ou tem outras aplicações que eu vejo, a demanda das aplicações, pelo menos, que é assim, eu não tenho visibilidade nenhuma do meu processo. Eu quero enxergar a minha fábrica em tempo real. E isso eu associo a empresas mais reativas, que são aquelas empresas em que ela está muito no caos da flexibilidade, porque ela tenta reagir a tudo, né? Coloquei até aqui como exemplo os fornecedores automotivos, né? Que às vezes muda um mix a cada semana. Então elas querem... O Digital Twin, ele é um modelo, né? Em tempo real. Então a empresa reativa, ela quer ter visibilidade. É isso que importa. Então ela quer usar um gêmeo digital para saber qual que vai ser a situação da fábrica dela, se ela mudar o mix a cada semana. A empresa defensora, ela quer o Digital Twin para... eu quero melhorar minha manutenção, eu quero melhorar meu controle de qualidade. Ela está pensando nos indicadores de custo, porque a empresa defensora, ela pensa nisso, né? No Brasil não tem muitas empresas prospectoras, no sentido da Tesla, né, a Amazon, a Alibaba, né? Essas empresas prospectoras, elas usam o Digital Twin como parte do negócio. Então, o Digital Twin é parte da proposta de valor que ela emprega, né? Então, assim, isso falta no Brasil. Agora, complementei o entendimento. Tu falou ali da manutenção, né? Tem aquela que eu só não lembro qual ramo que ela atuava, mas ela usava essa tecnologia juntamente com a inteligência artificial, justamente para prevenção da corrosão nas estruturas metálicas das plantas, né? Legal. Era mais prevenção e o controle dessa parte da manutenção, né? Então, eu coloquei um link aqui, Peluso. Uhum. Tem uma empresa chamada Manucis, eu nem sei se é Manucis ainda, sabe? Era um empreendimento de uma empresa paranaense, ela foi crescendo, acho que até foi vendida. Mas tem o Rodrigo Rotondo ali, que está falando muito sobre gêmeo digital recentemente. Então, o que eles começaram? Eles tinham um sistema de gestão da manutenção, daí começaram a fazer gestão de ativos. Hoje não se fala mais de gestão da manutenção. Se fala em gestão de ativos, de recursos de produção. Então, eles evoluíram para gestão de ativos. E isso daí não vale só para a fábrica, vale para qualquer tipo de operação. E hoje se faz muita gestão de ativos em serviços de infraestrutura. Por exemplo, a gente tem problemas às vezes, até de furto de transformador, essas coisas assim. E você pode ter os sistemas monitorando, inclusive, para a proteção de furtos, sabe? Então, você vai estar gerando sinais. Claro que isso não tem a ver com o Digital Twin, mas tem a ver com a conexão desses equipamentos a uma infraestrutura, né, que vai estar coletando dados e monitorando
isso daí. Então, o que aconteceu com essa empresa de gestão da manutenção? Ela passou para a gestão de ativos, começou a trabalhar em cloud, né? E agora esses ativos estão tendo uma modelagem virtual. Daí que entra o Digital Twin na discussão. Esse é o caminho de evolução dessa empresa. Mas uma coisa que eu ia perguntar para o Anis, né? Da tese do Elias, o Elias trabalhou com manufatura digital. E qual foi o caminho, né, para a manufatura digital? Vamos dizer que seja um precursor aí do Digital Twin, né? Vamos pensar nesse sentido, né? A turma que trabalhava com gestão de dados de produto, né, Product Data Management, que é o PDM, né, os softwares de PDM, é que evoluíram para a manufatura digital, né? Tinha uma outra turma que começou a falar bastante sobre manufatura digital, que é a turma de simulação, que daí era uma visão mais de processo, de fluxo, né? E daí foram evoluindo, integrando a questão do tempo real, né? Que eu acho que a grande diferença entre simulação e o Digital Twin está nessa questão do tempo real, de tratar dados, não só do tempo real, mas de você usar dados reais, né? Uhum. Muito embora eu possa alimentar os modelos de simulação com dados reais, não existe uma sincronia, né, entre a geração do dado e o uso. Eu gero tabelas, né, que vão alimentar os modelos de simulação, mas a questão de parametrização e uso do dado não acontece, não é normal num estudo de simulação. Eu queria que você comentasse essa questão dessas duas vias aí, uma da turma de produto e a outra da turma mais de processo aí. Se isso é realmente verdade com relação aos players de tecnologia. Pois é, isso acontece. E até tem uma divisão de, às vezes, até do país que está mais focado, né, em cada um, porque várias aplicações que vieram assim, o pessoal da Alemanha fala muito nessa parte mais de produto, né, que o ativo que você está modelando não é tão ligado ao processo, mas sim ao produto que acaba em todo o seu ciclo de vida, né? E esse formou-se um grupo e muito associado a empresas que vendem soluções de tecnologia. Então, tem uma série de empresas que está olhando para os seus produtos e estão criando soluções de Digital Twin. E o pessoal de processos, até o pessoal que eu mais uso na minha tese de referência são algumas universidades da China, né? Que elas estão tendo essa visão mais do Digital Twin na operação, que é o que eu estou focando mais no meu trabalho, né? Acabou que dividiu, né? O termo é o mesmo, mas acabou que dividiu as linhas teóricas e acabou que virou duas coisas um pouco diferentes, porque o modelo é muito diferente, né? A natureza do modelo que você faz é totalmente diferente. E a aplicação dele não é tanto em gestão de operações, é mais, como falou, na questão do ciclo de vida do produto, né? Uhum. Até o exemplo das turbinas de avião, né, da Rolls-Royce é o produto, né? Eu estou fazendo uma telemetria daquele produto em uso, né? Inclusive o pessoal o setor que está tanto as fábricas que produzem os motores de avião, quanto outras empresas associadas a contratos militares, né, de aviões como a Lockheed e a McDonnell Douglas, foram quem criaram as aplicações de CAD lá em 1960, né? Uhum. E agora aconteceu de volta, porque, de fato, a turbina, o Digital Twin da turbina é uma das primeiras aplicações, né? Aí com a General Electric, especificamente, né? Uhum. Então, o setor meio que puxou, né? São aplicações desses setores. O Digital Twin de operação que veio da academia, eu sinto que foi meio que... Não foi tanto a demanda que puxou isso, mas foram algumas pesquisas que o governo chinês fez no contexto do projeto Made in China 2025, né? Uhum. Eles quebraram algumas metas de pesquisa e alguns centros de universidades acabaram partindo para cima disso. Então, foi meio que uma iniciativa da academia, né? Enquanto esses outros Digital Twins estavam mais associados às empresas puxando, assim. Então, formou até duas escolas, uma mais acadêmica, uma mais prática, né?
e que são diferentes também nisso, né? Uma visão mais produto, uma visão mais operação. Porque na academia, se você coloca o termo Digital Twin, quem publica mais é essa visão de operação. É assim, os autores mais citados, né? Assim, disparado praticamente. Mas quando você vê a Siemens fornecendo soluções e você vê as empresas aeronáuticas, aeroespaciais aplicando, você vê que é mais com esse foco no produto, né? Então meio que tem essa divergência. Até o conceito hoje que se usa de plataforma, né? Para os produtos é bem nessa linha, né? Pois é. De ser um produto complexo, que gera dados, né? Com certeza. Uhum. E daí, Balheiro? Você que é o cara de eventos discretos, cara do SCADA, do CLP. Pois é, na verdade, a minha primeira assim, informação acerca de Digital Twin foi da John Deere, a fabricante de colheitadeiras, na produção das colheitadeiras, né? No desenvolvimento de um modelo digital, até com realidade aumentada, e você melhorando o produto no sentido físico, né? Implementação dele, né? Facilidade de manutenção, acesso a determinadas partes da colheitadeira, né? Para troca de peças. E eu achei interessante isso daí do Anis, no sentido reverso, né? É da operação para um modelo virtual. Né? Até então, o que nós tínhamos era o velho sistema SCADA, né? E que, na verdade, é um sistema 2D, aí, vamos dizer, né? E somente de aquisição, né? Eu achei interessante nesse sentido, né? Eu até tenho um ex-aluno meu de CLP, e ele trabalhou até com a Tesla também, né? Trabalhou em plantas na Alemanha, na Ford americana. Ele trabalhou na GME, que fica ali em São José dos Pinhais. Talvez o Anis tenha conhecimento. Né? Não sei se... A GME, ela adquiriu a KUKA alemã. Né? Então, ela trabalha no sentido do Digital Twin, nesse sentido, do modelo virtual para o modelo físico. Né? Então, eles implementam células de manufatura no software, inclusive é um software da Siemens, e depois eles partem para a implementação da planta. Né? Então, faz todo o levantamento do modelo, do que se deseja, sensoriamento, tudo mais, e depois faz a implementação. Né? Essa visão é bom, é assim, muito bom você citar isso, porque, de fato, tem aplicações que são na fase de design, né? Uhum. Então, você não tem o físico para dar suporte para o digital, porque você está criando, né? Exatamente. E isso realmente ocorre, assim, que acontece? A maioria das aplicações de operação seguem essa arquitetura que eu mostrei, que você está atualizando sempre, porque se você está usando o modelo e você já tem o sistema implementado, você precisa ter essa atualização para ele manter um gêmeo, né? Uhum. Para ele manter a sua verossimilhança. Mas é verdade, se você pode, inclusive a origem daquele Digital Twin do Greaves, lá do começo, e quando a NASA, né, colocou, a ideia era você fazer uma missão antes da missão de fato, você faz ela virtualmente, né? Uhum. Então tem essa ideia do Digital Twin no estágio de design também. Só que é menos... não vou dizer menos falado, mas porque eu acho que é falado bastante, só que nessa parte de operações é menos comum você olhar para essa fase anterior, né, de implementação, e acaba que o principal diferencial acaba sendo criar ele no meio do caminho, né, que você já tem o sistema físico, só que você cria o modelo digital e mantém atualizado, né, que daí tem esse desafio de manter atualizado, mas você tem razão, isso é Digital Twin também, foge um pouco da definição que eu dei, né, mas pode ser considerado com certeza. Até o Marcelo aí acabou por questionar, né? A Petrobras, já ali, né, na fase de implementação dessa nova refinaria, ampliação da refinaria Getúlio Vargas aqui, ela fez muito uso de softwares de
de simulação para acompanhar a montagem das caldeiras, principalmente, né? Então, no modelo, via-se que uma tubulação foi montada em cima de uma passarela, né? Então, já há algum tempo, essas grandes corporações, elas têm feito uso do Digital Twin nesse sentido, do projeto para a implementação física. Verdade. A gente teve projetos aí nessa linha, viu, Balheiro? Uhum. O pessoal não atualizar as plantas físicas, né? E depois vai lá construir, tem uma estrutura no meio, né? Não Então tem que fazer a modelagem antes de montar, que senão é bem isso aí. E isso acontece, de ficar desatualizado. Viu, Anis? A Darcleia aqui, na dissertação dela, nos primeiros trabalhos, ela está conectando na modelagem do processo produtivo tipo um VSM, sabe? Legal. E tentando, num primeiro approach de modelar o processo, fazer uma modelagem Lean, né, de fluxos, etc. Tentar ver as oportunidades de adoção de tecnologia. Mas eu estava pensando aqui, junto com o que você estava falando, que talvez a gente possa evoluir dessa primeira modelagem, que talvez faça uma tradução das operações numa linguagem que é mais fácil de se comunicar com operadores, etc., pela simplicidade do VSM, né, com Lean, notação, etc., e que isso possa depois evoluir para um modelo mais formal. Sabe? Com certeza. Tipo uma rede de Petri, ou um outro tipo de modelagem que depois fique fácil programar. Então, a gente poderia pensar num primeiro estágio de representação do modelo, eu usar essas técnicas de Lean, que são bem dominadas, né? Você vai ver que os gerentes das empresas hoje, né, Darcleia, muitos deles receberam treinamento. A própria Darcleia se vira bem com essa questão de modelar, né, de fazer o VSM, né? E que isso daí possa te ajudar, né, num passo a criar um modelo digital, tentando formalizar essa representação do VSM. Essa é a linha que eu estou... Até pelo que você falou, eu tive um insight aí, viu? Anotei para a gente talvez evoluir no teu trabalho. E do Peluso, o que a gente está querendo, já vai fazer a disciplina do Fernando, de engenharia organizacional. De também, antes, que do Peluso, a gente estava trabalhando com o modelo hierárquico da produção. Entender essa estrutura hierárquica de planejamento, de programação e da produção. E estava pensando em usar o Archimate para fazer essa estruturação. Tá? Para depois passar por um processo que daí você consegue separar em células, né? Para depois descrever os fluxos dentro daquelas células, mas dentro de uma estrutura hierárquica, né? Para você ver a estrutura, como é que eu posso dizer, de escopos, né? Dos processos e das funções e dos serviços que estão realizados. Então, o Peluso vai nessa linha mais estrutural, tentar construir um modelo usando o Archimate, mas também pensei, eu tenho que facilitar a vida para que vem na frente, né? Em termos de representação e programação do modelo. Então, o Peluso está nessa visão mais estrutural e a Darcleia vai ter uma visão mais de fluxo, sabe? Legal. Então, acho que dá um jogo interessante aí. Tudo dentro desse contexto de transformação digital, de poder ter a representação do modelo, né? De facilitar a vida de quem vai fazer a programação ou parametrização do modelo de produção que vem na frente, né? Pois é, o próprio VSM ele pode ser já o modelo que está saindo lá para os usuários, mas aí na ideia do Digital Twin seria assim, atualizado, né, o tempo todo. Inclusive eu estava falando com o pessoal sobre isso esses tempos, né? Se você pega as informações dos sensores e você atualiza ele, né, ele virou a linguagem de modelo ali, realmente um modelo para monitoramento daí, né, porque a partir dele você não consegue dar os próximos passos ali de predição e prescrição, mas você pode monitorar, às vezes, alguma situação de estoques, né?
Eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que tem o lado modelagem e tem o lado de visualização que você está falando. Também é legal. Né? Também, pois é fácil de comunicar, né? Com certeza. Tá bom. Então, aproximando aí do nosso tempo. Mais perguntas, pessoal? O Anis passou no começo ali os contatos. Fala, Peluso. Agora, mais a título de curiosidade aí com o Anis. Estava analisando aqui a tua dissertação de mestrado, Anis, pela... Já baixou, hein? Legal. Isso foi um arquivo divertido de fazer. Então, assim, agora o doutorado está numa linha um pouco diferente, ou se mantém do mestrado? O mestrado era um problema mais explicativo ali, né? Do efeito da flexibilidade nos sistemas de produção puxados, né? Era mais assim, no sentido de querer tirar uma relação entre aqueles fatores e a variável resposta, né? No doutorado, a ideia é que fosse uma pesquisa mais de entrega de um artefato, sabe? Em vez de só explicar uma relação. Mas eu queria juntar um pouco, porque eu fiz um modelo de sistema puxado no mestrado ali. Eu tive que modelar o Kanban para poder tirar as relações. E eu acho legal, porque daria para fazer um digital twin do sistema puxado, que não é fácil de fazer isso no Plant Simulation, por exemplo, né? Sim. Porque tem uma complexidade de informação de cartão e de autorização de produção que às vezes é difícil de modelar, né? Então eu pensei em fazer um digital twin for Lean, né? Poderia até entrar numa primeiro estágio com VSM, por exemplo. Acho que isso isso assim, até que vocês comentaram agora, eu acho que dá muito certo isso do mapeamento de fluxo de valor com o Digital Twin, acho que é muito legal. E quem sabe depois eu queria trazer essa modelagem do Kanban para o Digital Twin. Mas daí é um trabalho meio que um spin-off, assim, não é tanto a minha tese daí, sabe? Tem que ficar na gaveta para depois. O assim, sistema de produção ali, Marcelo, é por encomenda? É puxado, porque assim, ó, ali a minha situação é bem parecida com a do Anis, porque também é puxado. Podemos ter uma aplicação ali nisso. E assim, e o mais específico ainda é que é uma produção não seriada. Cada produto ele é personalizado, né? Só para título de contexto, Anis, a fábrica que eu trabalho produz geradores de usinas hidrelétricas. Entendi. Então, cada gerador, cada máquina é diferente uma da outra. Tensão, potência, corrente, capacidade, queda, vazão, são várias variáveis, né? Eu tenho aí para Com certeza. Podemos investir nisso aí, viu, Peluso? Eu estava falando daquela modelagem estrutural, mas também podemos pensar aí, e você dá uma lidinha na dissertação do Anis aí, e a gente tentar já ir conectando isso com preparar uma modelagem, não que vai fazer, né? Talvez seja um esforço muito grande de fazer a implementação, mas preparar o modelo para ter um estágio de construção de modelo antes de geração do artefato, sabe? Talvez rode dentro do ambiente computacional, mas a gente começar a pensar nisso aí. É que eu estava com a visão um pouco embaçada, mas agora deu uma limpada. Eu não sei se no Pipefy dá para fazer a modelagem. Você conhece o Pipefy, Anis? Eu acho que eu usei uma vez já. O Fernando usa, né, às vezes. Porque ele trabalha com uma lógica de Kanban. Sabe? Legal, talvez. Mas ele usa aquilo lá para tudo. Sim, para organizar tudo. Coisas administrativas. Então, ele é uma nova forma de produção de software, que trabalha com o conceito de fichas, sabe? De você chamar serviços. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A gente tem muitos alunos. Era uma startup, né? Sim, era de Curitiba, né? Isso, está no Vale do Silício agora. Nossa, que legal. Então, os caras cresceram bastante, deu certo, assim, foi uma grande... Deixa eu ver. Se quiser, deixa eu tirar a minha aqui para você poder, se quiser. Eu vou colocar aqui no link. O link, né? Daí vocês também dêem uma olhadinha.
Esse exemplo que o Marcelo falou é muito bom, assim, para quando tem a oportunidade de trabalhar com uma fábrica que tem essa variabilidade, geralmente é onde tem mais oportunidade de usar algum método novo, né? Porque se for produção seriada de sempre, tem muito método que resolve, mas E customização mesmo, em massa. e mesmo para dar Darkleia ali, se for fazer algum tipo de implementação, dê uma olhadinha nesse negócio do Pipefy. Se vocês tiverem interesse, a gente pode... O pessoal sempre faz as apresentações, sabe? Dá para a gente combinar num seminário aí. Até vou Legal. fazer o seguinte, acho que vou convidar para aqueles nossos seminários das quartas, num deles ser o pessoal do Pipefy. Eles voltam, eles estão loucos para recrutar pessoas, viu? Sim, então Fazem isso de é graça. ascensão. Hoje em dia está começando a ter escassez de pessoas aí dentro do mercado de trabalho. Tem áreas, assim, como a área de TI, aí, putz, eu tenho alguns alunos, a Maiara, né, que é uma mestranda ali, ela já mudou de emprego 3 vezes aí durante o mestrado. Está muito Nossa. aquecido. Muito aquecido. E trabalha remoto, né? Tem cara aqui trabalhando com empresas da Índia, com empresas da Austrália, sabe? Porque às vezes o cara até tem mais de um emprego, né? Trabalha num país, a jornada de 12 horas aí, ou mais. Pois é, trabalhando remoto, você É, administra o teu tempo, né? Teu espaço. Tá? novas realidades. Mas tá bom, gente. Eu vou tirar aqui da gravação. Eu acho que dá para a gente terminar. Como eu falei para vocês, eu vou deixar também, além da nossa sala de aula, né?